O patrimônio cultural em pauta na rádio da Universidade. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação, Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Boa noite, ouvintes. Momento do Patrimônio encerra hoje a série de 4 programas sobre a recuperação do patrimônio histórico de Porto Alegre. Nossa entrevistada é a arquiteta Briane Bica, coordenadora do PAC Cidades Históricas na capital do estado. Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela URGS, Briane é especialista em conservação arquitetônica pelo Centro Internacional de Estudos para a Conservação e Restauração de Bens Culturais de Roma, Itália. Doutora em Estudos Urbanos e Organização do Território pela Universidade de Ciências Sociais de Grenoble, França, e pós-doutora pelo Centro de Estudos Superiores de História da Conservação dos Monumentos Antigos da Escola de Chaillot, de Paris, França. Foi técnica em Planejamento e Preservação do IPHAN, coordenou o setor de cultura da Unesco no Brasil e o programa Monumenta, do Ministério da Cultura, em Porto Alegre, que antecedeu o PAC Cidades Históricas. Boa noite, Briane, um prazer te receber novamente aqui. Então, hoje vamos encerrar nossa conversa. Para começar, Briane, como é que surgiu o teu interesse pelo patrimônio? Pois é uma história comprida. Na verdade, ele surgiu no doutorado em Grenoble, porque até ali eu trabalhava com planejamento urbano. Quando eu formei aqui na arquitetura da URGS, logo depois eu entrei no que depois veio se chamar de Propur. Mas aí cursei um ano. Quando nós fomos para Brasília, eu continuei nessa área do planejamento urbano, desenvolvimento urbano. Quando nós fomos fazer doutorado em Grenoble, depois dos 2 anos cursando as matérias, enfim, quando eu escolhi o tema, foi que eu me inclinei pela questão do patrimônio no viés da habitação, porque o meu tema era o SAL. SAL era um programa criado logo depois da Revolução dos Cravos para melhorar as condições de habitação em Portugal, com arquitetos muito jovens e progressistas. Um deles era o Álvaro Siza, não é, que veio aqui fazer o projeto Iberê Camargo, que era bem jovem na ocasião, e esse programa ele envolvia bastante conjuntos, especialmente conjuntos históricos, que eram alguns restaurados, outros requalificados para habitação. Então foi por esse viés que eu comecei a ter os olhos mais atentos para essa questão do patrimônio. E quando voltamos, em 79, eu logo fui trabalhar na Fundação Promemória, que trabalhava junto com o IPHAN. Então, por aí não desliguei mais, não é? É interessante a gente comentar que quando tu falas nós, tu estás falando em ti e no teu marido, Paulo Bica, né? Porque o doutorado a gente fez junto também, em Grenoble. Ele na área de teoria e eu na área de planejamento urbano, que depois seguiu por esse viés aí. Tu também estavas comentando com a gente sobre a especialização que tu fizeste, que também foi te levando para a área do patrimônio, né? Sim, essa foi posterior, foi em 79. Há um curso em Roma, aliás, há uma instituição em Roma que recebe profissionais do exterior. Na época, inclusive, sempre havia uma vaga para brasileiros, que é o ICRON, um instituto que se volta para as questões de preservação em geral e trabalha com os 5 continentes. Então, nós já vínhamos, eu digo nós brasileiros, vínhamos numa sequência de colegas, já se sabia quem seria o próximo, de colegas que fizeram essa formação lá. E aí sim, ela já é bem específica para essa área de patrimônio histórico. E tanto da questão de teoria e história, como da questão prática. Então, lá, na verdade, eu pude me aprofundar mais.
E como era em Roma, na beira do Rio Tigre, aliás, nós tínhamos um professor que nos levava a cada sábado a percorrer Roma com uma determinada temática sempre. Uma vez as muralhas, outra vez as basílicas e assim. Nós tínhamos 2 filhos pequenos e mais uma sobrinha, estudante de arquitetura. Então nós íamos em caravana nesse grupo com esse professor que nos fazia conhecer, porque uma cidade histórica com a densidade de Roma, é muito difícil a pessoa, em olho vivo, assim, reconhecer os sinais do tempo, as camadas, as passagens, né, de um período para o outro, não é? E ele nos fez conhecer tudo isso. Então, foi também rico desse ponto de vista de aguçar a vista para buscar perceber o que a história deixou de sinais, não é? Pena que foram 6 meses. 6 meses em Roma não é absolutamente nada. Como dizem os italianos, é um átimo, né? E a gente queria falar de um assunto que foi muito tocante para Porto Alegre, para o país e particularmente para ti, para o programa Monumenta, né? Que foi o incêndio que aconteceu no Mercado Público, onde o Monumenta estava sediado, junho de 2013. Como é que foi viver essa experiência? Pois então, nós já estávamos há 11 anos instalados no mercado. Eu não estava em Porto Alegre, foi num sábado. Começaram pessoas a me ligar: Briane, está pegando fogo o mercado, está pegando fogo o mercado. Muitas pessoas me ligaram. E eu não sei se feliz ou infelizmente eu não estava em Porto Alegre nesse dia. Eu não conseguia imaginar. Não conseguia imaginar. Voltamos no dia seguinte de manhã. Havia um cordão de pessoas ao redor, umas chorando. Foi muito ruim ver o mercado e nele o coração do nosso trabalho, que era a sala do Monumenta, não é? E deve-se tomar esse exemplo de falta de cuidado absoluto de quem usa o mercado. Ali foi um descuido, claro que descuidos acontecem, mas foi uma fritadeira elétrica que foi deixada ligada. Ela não tinha circuito especial como tem que ter as fritadeiras, nós aprendemos depois, com um disjuntor. Portanto, ela foi aquecendo, explodiu, se criou uma massa de fogo e óleo que atingiu o forro de madeira. E aí, a partir do forro de madeira, a estrutura foi tomada pelo fogo, estrutura de madeira do mercado, e se expandiu pelo telhado para ambos os lados, e aí atingiu a nossa sala. Se percebia perfeitamente quando nós entramos lá, depois do serviço de rescaldo dos bombeiros, que foi a estrutura de madeira que caiu em cima da nossa sala, e com isso, porque nós já estávamos em 2013, nós já estávamos com as obras essas que eu descrevi praticamente todas prontas. Então, nós estávamos revendo processo por processo o que faltava de documentação, se todas as páginas estavam numeradas. Então, nós tínhamos uma grande mesa, estavam todos os processos ali em cima, né? Se foi tudo. Documentação histórica que nós tínhamos também, toda a biblioteca, fotos, CDs de todos os projetos. Olha, eu te digo que eu fui tão afetada que agora, devagarinho, que eu estou recuperando um sono normal. Eu passei de lá para cá assim, muito inquieta, dormindo muito pouco, coisa que eu nem imaginava que pudesse acontecer. A gente só depois que vive as situações é que percebe como elas são impactantes. Não é? E isso não só eu, não é? Todos os que viveram, imagine as pessoas que tinham lá o seu ganha-pão, como eram os restaurantes, vários ali, as confeitarias, não é?
Então, foi além do que se perdeu como patrimônio material, não é? Muitas pessoas foram afetadas. Felizmente que não houve nenhum acidente grave, nem morte de nenhuma pessoa. Então, isso tem que nos deixar muito contentes, não é? Pela gravidade e pela extensão do incêndio. Agora encontrei ainda o colega Glênio aqui na frente. Ele me disse: Briane, eu tinha certeza que o mercado todo tinha se incendiado. Pelas imagens na Não TV, tinha sobrado nada, né? Foi bem impactante mesmo. Exatamente. Parecia que todo o mercado ia pegar fogo, assim. Que eram labaredas gigantescas, assim. Exatamente. Briane, foi feita uma campanha para tentar refazer parte do acervo. Foi frutífera essa campanha? Olha, nós, assim, depois do incêndio, primeiro o Patrimônio Federal, o IFAM, nos convidou a ficarmos lá temporariamente. Depois fomos para a Casa Torelli, porque o município todo ele funciona em rede, tem um sistema informatizado, então é impossível se trabalhar em outra situação que não em contato, usando essa rede. Então nós fomos para a Casa Torelli num período e depois ficou pronta, felizmente, ainda era uma obra do Monumenta, a Pinacoteca Rubem Berta, e aí nos convidaram para ocupar um espaço que será a futura sala de restauração das peças da Pinacoteca. Lá nós estamos sediados, não é? Mas lá evidentemente, que é um espaço pequeno, então já recuperamos boa parte do que é digitalizável. Mas agora, quando voltarmos para o mercado, a nossa sala está praticamente pronta lá e está bem bonita. Ontem estivemos lá ainda. Aí sim nós vamos fazer uma campanha para a recuperação, quem sabe até física, de projetos, por exemplo, né? Então, nós sabemos quem tem, muitas pessoas nos procuraram: olha, nós temos isso, temos aquilo. A gente tem já a relação das empresas, né, com as quais foram feitas as obras de restauração. Então, será uma das nossas primeiras ações recuperar essa memória do que foi o monumento, né? Briane, nós queremos agradecer muito a tua presença aqui. Realmente muito importante a gente ter essa memória, né, de tudo isso que tem sido feito pela cidade. Muito obrigada, então. Parabéns pelo teu trabalho. Assim, complementando, o IFAM produziu um livro que chama Monumenta Porto Alegre, que está no site do IFAM e pode ser baixado, inclusive. Eu digo isso porque é um material bem didático para estudantes de arquitetura, de artes, de engenharia, enfim, porque nesse livro tem todas as obras, não é? Com detalhamento, inclusive número de operários, o tipo de especialização dos operários, as empresas, o que foi feito. Então, há esse registro histórico também do que foi produzido no caso do Monumenta. E isso está à disposição no portal do IFAM. Muito obrigada, fiquei contentíssima. Às vezes a gente guarda demais para si, não é? E, na verdade, são questões que interessam a cidade, não é? Saber, conhecer. E esse é um trabalho extraordinário que vocês fazem. Parabéns. Obrigado. Muito obrigada. Boa noite. O Momento do Patrimônio encerrou hoje a série de 4 programas sobre a recuperação do patrimônio histórico de Porto Alegre. Nossa entrevistada foi a arquiteta Briane Bica, coordenadora do PAC Cidades Históricas na capital gaúcha. Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela URGS, Briane é especialista em conservação arquitetônica pelo Centro Internacional de Estudos para a Conservação e Restauração de Bens Culturais de Roma, Itália. Doutora em Estudos Urbanos e Organização do Território pela Universidade de Ciências Sociais de Grenoble, França. E pós-doutora pelo Centro de Estudos Superiores de História da Conservação dos Monumentos Antigos da Escola de Chaillot, de Paris, França. Foi técnica em Planejamento e Preservação do IFAM,
coordenou o setor de cultura da Unesco no Brasil e o programa Monumenta, do Ministério da Cultura, em Porto Alegre, que antecedeu o PAC Cidades Históricas. Este programa é uma realização do setor de patrimônio histórico da Superintendência de Infraestrutura da Universidade. O SPH coordena o projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS, que tem como objetivo a restauração do seu conjunto edificado e a sua adaptação à acessibilidade universal. O SPH também desenvolve ações educativas para a sensibilização das comunidades interna e externa à universidade quanto à importância da preservação dos prédios históricos e para o fomento de discussões vinculadas à área do patrimônio cultural em geral. Para mais informações, acesse nossa página www.urgs.br/patrimônio histórico ou entre em contato conosco pelo e-mail patrimôniohistórico@urgs.br. O Momento do Patrimônio tem produção e apresentação de Guta Teixeira e Diego De Vincenzi, gravações e edição de Luiz Fogassi, mesa de áudio de Jefferson Gomes. Voltamos na próxima terça-feira, às 20h30. Boa noite a todos e até lá!